Bom, boa tarde novamente. Então, nós estamos agora na reunião 2, Kit Robótica e Arduino, que vocês vão estar repassando lá na semana do dia 24/2 a 28/2. Aqui eu vou pôr o formulário para vocês registrarem a presença. E deixar uns minutinhos, daí vocês vão sinalizando. Bom, acredito que todos já registraram. E vamos para aquele slide muito importante, né? Que é sobre as câmeras, né? Você é fundamental na nossa jornada de aprendizado no GE. Participe ativamente. Compartilhe suas ideias e lembre-se de ligar a câmera para registrar sua presença. Sua participação será dessa forma, conforme previsto no manual do cursista. Então, sempre está lembrando, né, que está previsto no manual do cursista. Então, a participação dele, a presença dele é necessária, ele está com a câmera aberta. Pode falar, Guido. Eu coloco uma frase bem grande de destaque nessa tela. Câmera aberta não é opção, é obrigatoriedade. Eu coloco uma frase bem grande, assim, bem de destaque mesmo, para todo mundo perceba isso aí. Olha só, então, quem quiser adotar o que o Guido também faz, já é uma indicação aí para que não tem como eles não entenderem, né? E também a sugestão é que eles estejam com o computador na reunião, né? Um notebook, um computador. E robótica mais ainda, né? Porque para fazer os códigos, né? Tudo que precisa ali, então, pelo celular é bem difícil, né? Pode falar, Richard. Bom, como eu sou novo, eu participei já de formação da parte de robótica. A minha questão é a seguinte: os kits, eu não sei se vai chegar nessa parte aqui pra gente, eles vão poder pegar do colégio? Vão ter que comprar esses kits? Como é que funciona essa questão? Eu lembro quando eu fiz, eu comprei meu Arduino, comprei essas coisas porque eu queria ter o meu, né? Mas e os cursistas, que eles vão falar sobre isso? Vai da conversa que eles tenham com o diretor, mas até onde eu sei, não pode tirar da escola. Quem está mais tempo pode falar como que vocês fazem, Cláudia? Geralmente vai de direção para direção. Digamos, se o professor ele tem uma boa abertura ali com a sua direção, geralmente ele libera o kit completo, às vezes é difícil o diretor liberar, mas às vezes ele libera aquelas componentes que ele vai precisar. Eu sempre, ano passado, eu adotei a seguinte política, tipo, uma semana antes, eu postava para eles lá no Classroom e no WhatsApp quais seriam os componentes que eles precisariam para a próxima semana. E aí eles já poderiam providenciar para eles terem. Se eles fazem o GE em casa, eles já podem trazer para casa aqueles componentes, porque eles não precisam trazer todo o kit, só aqueles que a gente vai utilizando. Então, eu fazia nesse formato, e funcionava legal. Mas vai da política de cada cursista com o seu diretor, né? E mesmo nós, né? Vai da nossa política com o nosso diretor para a gente ter. Tipo, eu tenho o meu emprestado aqui da escola, assim, meio termozinho, né? E eu tenho emprestado aqui para eu poder fazer as práticas aqui dos formadores. É uma política
da boa vizinhança ali que a gente tem com o nosso diretor, né? Vai de cada cursista. Guido. Uma ação que a gente estava tomando no começo do ano passado, né, era o seguinte, mais ou menos como a Cláudia comentou. Digamos que para o próximo encontro ele vai ter aula na escola lá sobre semáforo. Então, a gente já passa para ele já faz na escola, já testa na escola. Se der errado, ele vem com dúvida para o encontro. Esta seria uma ótima perspectiva, né? Uma ótima perspectiva. Mas a gente sabe que muitos não fazem isso. Muitos não trazem nem material para os encontros. Tem gente que vem para o encontro com celular ainda. Pior ainda, né? Daí a gente tem que fazer as atividades, aí o cara não consegue fazer as atividades. Aí vai de cada professor formador. Você quer montar o projeto na sua aula, na sua aula do curso do formador? Você quer montar? Se você quer montar junto com eles, explicar e tal, aí vai do professor formador, eles vão ter que trazer o material. Se você quer só acessar o material e tirando dúvidas, daí já é outra coisa, daí não precisa trazer material, entendeu? Mas tem, sim, muitos cursistas que estão começando, né, que não tem nenhuma base ali de robótica, então talvez eles perguntem mais, e, infelizmente são esses que ficam mais indecisos, mais assim, mais quietos, né, por não conhecerem, daí você tem que realmente instigar, você tem que realmente falar, ó, quem está com dúvida, professor, daí tem que chamar, professora tal, eu vi que você não entendeu, você quer fazer alguma pergunta, né? Mas em relação aos materiais, eu vou tomar essa atitude esse ano. Eu vou colocar que a gente tem um grupo do WhatsApp, né, de cada turma, eu vou colocar assim, ó, pessoal, próxima aula nós vamos fazer esse projeto, acessem lá, façam antes na escola, testem, e aí vamos para o encontro para ver o que deu certo e o que não deu. Né, o que a gente pode incluir, o que a gente pode melhorar, entendeu? Legal, legal. Conhecer a turma também antes vai levar a esses insights aí, né? Se faz antes, faz depois. Eu penso assim porque eu tive nessa experiência pessoas que não eram, nem tinham as aulas, sabe? E caíram ali no grupo e aí foi meio problema assim, mas é muito legal. As ideias aqui já clareou, já consegui também imaginar algumas soluções. Obrigado, gente. Então, a gente estava sempre tentando conversar sobre isso, né? Professor que não tem não tem robótica, entra para as aulas de robótica, realmente é um pouco complicado para nós e para o cursista, porque daí ele vai ter que catar o professor, vai ter que achar o professor de robótica na escola, vai ter que pegar o material dele, nossa, é um rolo um pouquinho, né? Um pouquinho difícil, um pouquinho complicado. Então, eu defendia sempre o seguinte, olha, quem tem aula de robótica, pega robótica, né? Exatamente para evitar algumas situações desse tipo. Alguns professores defendiam, não, pode ser aberto para todo mundo. Pô, aí para a gente fica um pouco mais, né, complicadinho aí, mas, enfim, vai de cada um. Quando a gente faz a ementa, a gente sempre fala que tenha um componente da trilha, ou o 1 ou o 2, né? O ensino médio ou o segundo ano ou terceiro, e os ADMs, né? Dos núcleos. Mas não sei o que acontece, que não é seguido, né? Então, não sei. Mas tá bom, obrigada, Cláudia, obrigada, Guido. Acho que o Richardson já teve uma ideia boa. É aqui o nosso calendário, então a gente começa nessa semana aqui do dia 17 e a semana que vocês vão estar passando esse segundo encontro é a semana do dia 24. É aqui aquele cronograma, né? Então nós estamos aqui na reunião 2, kit robótica e Arduino. Então, se vocês
forem perceber, essa é a parte que caberia, né, se a gente tivesse no módulo 1, na questão do segundo ano do ensino médio, né? É a parte mais inicial ali, a parte mais básica. Então, hoje a gente vai ver uma coisa mais básica. Então, o acolhimento, 8 minutos, fundamentando a prática, que a gente vai estar falando sobre alguns componentes dos kits, não sobre todos. Por dentro da aula, que daí a gente vai pegar a aula do Arduino, vou falar um pouquinho mais. O em ação é o tempo que a gente vai deixar maior tempo, que são 40 minutos. Queremos te ouvir 5 minutos e para concluir 2 minutos. Objetivos: conhecer os componentes do kit robótica e suas aplicações. Então, a gente pegou, na verdade, os componentes que a gente vai trabalhar durante as aulas. Durante os encontros. O Arduino, conhecer o elemento do Arduino. E identificar os componentes do kit e suas aplicações, que no caso seria o em ação. Aí o acolhimento, a gente vai começar, né, conhecendo o kit robótica e seus componentes. Juntos, iremos averiguar quais desses componentes já são conhecidos por você, professor. Então, deixa eu pegar o link aqui. Então, esse joguinho a gente só mudou algumas coisas, mas a gente já viu, a gente não, né? Quem estava no ano passado acabou já vendo, daí a gente está repetindo esse joguinho, que vai servir como acolhimento. Então, vocês vão disponibilizar no chat para eles e vão deixar um momento para eles jogarem, né? Verem as questões e depois vivenciar. E assim a gente vai fazer aqui. Então, eu vou pedir para vocês estarem vivenciando aí, daí a gente já vivencia todo mundo junto.
Então, eu vi que alguns já terminaram. Então, vamos começar. Então, assim como a gente está fazendo esse momento, aí vocês fazem lá com os cursistas, né? O potenciômetro. Deixa eu tirar o áudio. Eu joguei 2 vezes só para testar, ver se ele mudava as respostas, e ele muda as respostas, muda de posição ali as respostas. Ah, ele muda? Nem sabia. É bom. E testou se respondia errado? Esqueci de Sim, testar. Testou? sim, eu cliquei numa errada ali, daí ele tá certinho. Então, o potenciômetro é um componente para controle de corrente, utilizado em projetos variados, com a função de regular tensão ou luminosidade. Por exemplo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É verdadeiro. Qual é esse componente? Buzzer passivo. Buzzer passivo. São dispositivos capazes de identificar estímulos do ambiente e responder com eficiência através de sinais de alerta. Quais são eles? Sensores. Identifique um módulo wireless. Qual desses é? O primeiro? Certo. É uma placa de prototipagem eletrônica que funciona como um mini computador capaz de processar e armazenar informações. É o Arduino. Arduino. E esse componente é o Ultrassônico. É um pequeno display para realizar sinalizações e mostrar algum tipo de variável através da intensidade apresentada na barra. Esse é o Barra gráfica de LED. certo. E esse componente? Servomotor. Aí. Possui uma placa com um sensor sensível à presença de gotículas em sua superfície de LEDs. E LEDs indicadores para tensão e saída digital. Chuva. Isso. E a última. Qual que é a aplicação da protoboard? Encaixe dos componentes e, através dos jumpers, são conectados ao Arduino, possibilitando fazer diversos projetos. Parabéns, você concluiu este jogo. Então, para gente que já está acostumado, né? Mas é bem facinho, né? Mas talvez para quem ainda não está iniciando, vai iniciar agora, ele nem conhece os componentes. Então, para essa pessoa, talvez seja um pouquinho mais difícil. Por isso é importante esse momento de interação e para ela ir conhecendo, né? Mas, se ela não conhece, não tem problema, né? Porque nós vamos conhecer esses componentes ao longo da jornada. Você já conhecia algum desses componentes da robótica? Quais? Então, nesse momento da nossa experiência, abrir o diálogo com o cursista, com os professores lá no encontro e perguntar para eles se eles já conheciam, né? Então, vai ter gente que
como vocês falaram, que já cursaram, estarão cursando de novo. Mas vai ter gente que a gente sabe que está entrando agora, né? A gente sabe de notícias de professores que é a primeira vez que estão pegando o componente. Então, eles provavelmente não vão saber. Conte para nós sobre algum projeto que você já tenha feito com os estudantes. Daí, esse momento é importante. Pegar um professor que já tenha experiência e para ele falar sobre o projeto que ele já fez com os estudantes. Pedir para 2 cursistas, ou 3, no máximo, para estar falando sobre os projetos que eles já fizeram com o estudante, sobre a experiência em sala de aula, né, as estratégias metodológicas que eles utilizaram, como que foi. Então, esse momento é um momento da nossa experiência, de estar deixando eles falarem mesmo, eles compartilharem as experiências deles. Para início de conversa. Então, o kit robótica, ele contém os componentes que nos acompanharão ao longo dos projetos e experimentação junto com o notebook. Ele é essencial para que possamos programar o Arduino, dando vida aos projetos e permitindo a experimentação dos componentes. Nossas aulas seguirão um percurso à medida que formos avançando, trabalharemos com novos componentes. Então, não se preocupe, caso não tenha reconhecido de imediato algum componente do kit. Teremos bastante tempo para conhecer e trabalhar com todos eles. Então, estar tranquilizando eles, né? Porque eu lembro quando eu cheguei na robótica, e eu me deparei com aqueles componentes, aquele kit, meu Deus do céu, que desesperador, porque você... O que é isso? Onde eu estou? Eletrônica, né? Então, é bem complicadinho, mas conforme a gente vai fazendo aula por aula, vai conhecendo, né? Cada pecinha, cada componente, a gente vai se familiarizando. Então, tá tranquilizando eles, que eles também vão conhecer, conforme eles vão fazendo as aulas deles lá com os estudantes, eles vão estar conhecendo, e conforme eles vão fazendo o curso aqui, o encontro, né? O curso. Não sei por que eu chamei de curso. O encontro, os encontros do grupo de estudo, ele também vai estar conhecendo. Então, tranquilizar bastante ele nessa questão, que ele não vai realmente saber todos aqueles componentes que tem no kit já de início, né? Tentando mudar. E daí, fundamentando a prática. No fundamentando a prática, a gente traz geralmente a parte mais teórica. Lembrando a vocês que tem em nota de rodapé os exemplos, as aplicações de cada componente. Então, a placa protoboard. Então, vai lá, né, falar para o cursista, né, que ela é uma placa para montagem de circuitos e conexão com componentes eletrônicos. Os componentes são encaixados nela através do jumper, são conectados ao Arduino, possibilitando fazer diversos projetos, né? Então, placa protoboard, diversos projetos podem ser feitos com ela. O nosso componente-chave, a placa Arduino Uno, que a gente já vai falar mais sobre ele. Então, é uma plataforma de prototipagem eletrônica que funciona como um mini computador capaz de processar e armazenar informações, também utilizado, né, na maioria dos projetos. O LED, né, é um diodo emissor de luz utilizado para sinalização visual ou como recurso estético. Cores amarelo, azul, branco, verde e vermelho, né? Então, daí dá uma olhadinha lá nas notas de rodapé, né? Para quê, né? Qual a aplicação do LED? Uma das aplicações que a gente colocou ali
é acender o LED quando o sensor de uma temperatura aferir um determinado valor. Então, se esquentou muito, acende, se esfriou, apaga, né? Se a temperatura está alta, está elevada, vai depender da programação, né? Módulo sensor de chuva. Então, a intenção era só a gente colocar os componentes que a gente ia utilizar nesses encontros, sabe? Mas a gente ia utilizar o módulo sensor de chuva, mas acabou que no caminho a gente mudou o cronograma e a gente não vai mais usar nos encontros. Mas possui uma placa com sensor sensível à presença de gotículas em sua superfície e LEDs indicadores para tensão e saída digital. O módulo matriz de LED possui 64 LEDs organizados em 8 linhas e 8 colunas. É ideal para projetos que exibem caracteres, animações ou padrões personalizados. Então, né, amplamente utilizado em painéis de mensagens e sistemas visuais interativos. Pode falar, Guido. Fazer uma pergunta capciosa aqui. Eu gosto de mexer. Vamos fazer de conta que a FAB só pegou turmas de segundo ano e a Cláudia só pegou turmas de terceiro ano. E aqui nós estamos misturando tudo, né? Sim, porque Como é é a que fica proposta, né? Né, gente? Então, foi a proposta que eles vieram para nós e eu acho que estava muito bom o ensino médio, módulo 1 e módulo 2, né? Mas a gente ficou numa saia justa, realmente, para atender, né, essa questão. E do módulo 1, né, o que tem é o Arduino, os LEDs, os resistores, né, o protoboard, e é só. Então, quer dizer que na escolha do professor ali pela aula, para fazer a implementação, óbvio, né? Óbvio, se ele tiver turma só de segundo ano, ele vai estar restrito, ele tem uma restrição para ele escolher. Ele só vai ter, sei lá, 2, 3 aulas ali para escolher. E se for só o professor que tem aula com o terceiro ano, também vai ter uma restrição só para escolher 2 ou 3 aulas. Então, quer dizer que na apresentação no final do ano, se for o caso, né, vai estar quase tudo repetido, né? É óbvio, né, que isso muitas vezes depende de cada olhar de cada professor, como é que ele, né, faz a sua apresentação, que material, que metodologia, mas, né, aí seria uma repetição muito grande, né? Gente, infelizmente, a gente não achou uma solução muito plausível para isso, né? A solução foi mesclar. Mas a pergunta eles incluíram o ensino médio, tudo bem. Continuasse. Então, apareceu o ensino médio, continua, entra ensino médio e continua módulo 1 e módulo 2. Daí você faz o quê? Você diminui a quantidade de professores para o módulo 1 e diminui a quantidade de professores para o módulo 2, talvez. Não sei, talvez uma sugestão, uma ideia, mas aí você tem a separação onde você consegue ver todos os materiais. Ou, agora a pergunta até mais séria ainda. A tendência do Estado é não ter mais robótica? Isso acho que Olha, não, né? sei, não, realmente eu não sei. E, tipo, eles nos comunicaram que ia ter robótica ensino médio. Não foi, tipo, perguntado, né, qual que é a opinião de vocês, tal, né? Então, foi uma comunicação para a gente, né? Então, a gente também ficou bem surpreso, né? Não, foi uma coisa bem surpresa, assim, para nós. Então, não tenho resposta, Guido. João?
Na verdade, eu até achei bacana serem projetos diferentes, porque a gente só ficava replicando o conteúdo que já tem lá no site, que já tem a videoaula, já tem a explicação, tem todo o material. Então, vários cursistas clamavam que acaba sendo repetitivo. É igual pensamento. Eu parei de fazer formação de pensamento porque era só a réplica da Lura que já estava lá os vídeos, já tá. Então, vou assistir o vídeo para depois assistir de novo formadores, e a mesma coisa, e assim vem coisa extra. Eu falo, ó, o material base vocês têm lá no site, tem os vídeos, tem o material, aqui é um extra, é um up para você incrementar. E eu acho que nesse caso a gente aceita qualquer projeto, né? Segundo, terceiro ano, qualquer projeto. Na verdade, João, é o mesmo conteúdo das aulas. Não... É o mesmo conteúdo das aulas, só que ele mistura aqui segundo com terceiro. Mas sim, acredito que dá. Pois é, eu não sei na hora de fazer os projetos deles de implementação, né? Eu acho que tem que restringir ao primeiro trimestre, né? Não tem como deixar. O que poderia ser feito, poderia ser reestruturado, por exemplo, algumas aulas ali do Robótica Paraná. Porque como já se tem essa experiência aí de 2 anos já, trabalhando com robótica, quem é o responsável pelo site lá do Robótica Paraná já poderia dar, opa, já temos experiência. Vamos procurar um outro projeto para dar uma incrementada. Essa primeira aula aqui, fala só sobre LED. Beleza, vamos dar uma incrementada nessa aula, vamos, né, dar um up nessa aula, né? Opa, aqui fala sobre semáforo. Não, mas aqui está repetindo demais, então vamos juntar as duas e dar uma incrementada, entendeu? E, do meu ponto de vista, já tinha que ter sido mudado, já tinha que ter sido melhorado já. Claro. Até para que a gente não caia na história do mais do mesmo, né? Então, muitos cursistas também, digamos, eles até questionaram assim, agora a gente vai ver o módulo 3, que eles tinham essa visão também, se a gente trabalhou o 1, o 2, aí seria o 3 os projetos mais elaborados, mas o 3 é só para o contraturno. Então, essa também é uma questão que às vezes aqui dentro dos formadores a gente já pode tentar ver algumas coisas para dar um up, para que eles também queiram ver algo diferente e não mais do mesmo, né? Porque nem o João ali comentou, tipo, ele vai ser diferente, porque o João estava na física, estava na 1 ano passado. Então, digamos, a gente passou da 1, viu a 2, aí quem já fez a 1 e a 2, ele vai estar misturando de novo, vai ser os mesmos projetos que ele vai estar trabalhando. E quanto ali, o que o professor vai aplicar, eu acho que ele pode sentir a turma dele também. Então, de repente, ele está ali com uma turma de primeiro ano, mas ele quer aplicar, de repente, a matriz de LED ali. Vai depender da perspectiva dele. Ele sabe que se ele adiantar, ele vai queimar uma aula lá na frente, mas vai depender da proposta que ele vai ter com a turma. De repente, notando que a turma está meio desmotivada, então pega ali uma aula mais para frente ali para fazer uma coisa mais diferente, mas daí depois lá na frente, quando for essa aula, ele vai ter que buscar outra alternativa para ele trabalhar lá. Só que geralmente, dependendo da turma, ainda mais se a turma grande, a gente não consegue vencer todos os projetos, então ele pode também fazer uma seleção ali e trabalhar legal. Mas se tiverem ideias diferentes para trabalhar em cima, acho que seria um atrativo a mais para os professores, para eles virem fazer a robótica, para não ter mais do mesmo, igual o João falou ali do pensamento. É porque a gente recai... Para os pequenos que eu tenho, os primeiros passos contra turno, eu não sigo a ordem que está lá, porque primeiro trimestre é só recorte e cola. E se eu faço isso, meus alunos desistem. Robótica, eles querem LED, eles querem programação, eles querem robô. Né? Daí eu passo a aula inteira só fazendo mascotinho, pintando. Falo, professor, mas é só aula de arte esse negócio? Nós só pintamos e recortamos? Não, essa aula recortamos e pintamos. Na próxima nós animamos o bonequinho. Vamos colocar um LED, vamos colocar... Tem que dar uma incrementada, senão eles abandonam. Daí a gente recai num outro problema também. Aquele professor PSS que entrou agora numa turma de segundo ano. Aí ele vai querer olhar lá o material que está no plano de aula, na sequência do plano de aula dele, e daí ele vai ver assim, essa aula 8 e 9 aqui eu não vou ter no formador. Como é que eu vou me virar? Entendeu?
Gente, não tem uma solução para isso, não. Mas acredito que se eles forem, por mais que eles não tenham aquele projeto, mas só o fato de eles estarem na programação de outras coisas, eu acho que a mente deles já vai se abrindo um pouco. Pode falar, Fabiana. Eu acho que é isso mesmo, Michele. Eu percebi, assim, de acordo com os meus grupos, que algumas pessoas realmente não vão fazer, porque já fizeram um, dois, todos eles, mas as pessoas que ficaram são aquelas que querem realmente fazer de novo, que às vezes não estava tão atento naquela aula, que quer fazer de forma diferente. E eu acho que entre nós aqui, às vezes, que nem o Guido comentou, que o segundo ano lá não vai ter aquela aula. Mas nós, formadores aqui, poderíamos dar um auxílio. Se o professor vir, a gente tinha que ter esse espaço de dúvida, sabe? Vocês têm dúvida sobre qual aula? Que a gente pudesse ter um espaço para estar também ajudando eles nessas aulas que não foram contempladas pelo roteiro. Um canal de dúvidas, né? Que eles trouxessem. Às vezes eles estão na aula 15, mas a gente vai estar na aula 12, né? Para que a gente pudesse ajudar eles. Só que aí a gente teria que falar com os professores que fossem direto ao assunto, né? Por exemplo, tá com que tipo de problema que a gente possa tentar ajudar. E eu acredito que as nossas inscrições já caíram, porque em outras jornadas a gente já tinha completado praticamente todas as vagas, né? E hoje foi, se fosse o fechamento, né? Ainda não preencheram. E eu acredito que esse esvaziamento já ocorreu por conta dessa especificidade, sabe? Aonde que eu vou agora? Eu não fiz nenhum do fundamental, então eu vou para o fundamental. Então, quem já fez, provavelmente já partiu para outro lado. Mas existem aqueles que ainda têm muita dificuldade, que mesmo fazendo o módulo 2, não conseguiu fazer o módulo 1. Então, a gente vai ter uma mistura aí de professores que uns já vão ter feito, outros não vão ter mesmo. E eu acho que vão ter muitos novos, os que vão ficar com a gente. Bastante aqueles que iniciaram. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer esse papel de também estar ajudando eles, não só no roteiro, mas em outras coisas, porque as dúvidas vão surgir, né? Às vezes não caiu no roteiro o código Morse, né? Mas eu vou ter que introduzir alguma coisa ali sobre esse assunto, se alguém perguntar. Não entrou a definição de função. Eu vou ter que estar, no dia que eu for explicar alguma programação lá na frente que utilize função, rever aquele conteúdo. Então, fica mais fácil para quem já estava como formadores nos outros anos, porque a gente passou por aquela aula. Mas, talvez os novos agora, nossos aqui, né, os formadores que estão iniciando, talvez não tenha esse olhar, mas eu consigo ver essa maneira de trabalhar, que eu acho que eles vão perguntar sobre essas aulas que eles não têm, porque aconteceu também ano passado em alguma das aulas que não foi contemplada, tá? Então, pode ser que a gente tenha mais dúvidas, e se for possível, deixar um espaço, um canal de dúvidas aí, para que a gente possa, nas nossas reuniões, estar auxiliando eles. É uma ideia, não sei. Sim, Fabi, depende da disponibilidade de vocês daí, né? Guido. É exatamente isso que eu ia sugerir, né? Quando você for montar a aula, né? A próxima aula ali, montar a próxima aula, deixar 10 minutinhos, 5, 10 minutinhos, né? Na aula mesmo, né? Espaço para troca de dúvidas, não sei, né? Alguma coisa desse tipo aí deixa para a gente realmente conversar com os professores para ver se eles têm dúvidas nos outros projetinhos ali que foram passados. Até eu ia sugerir isso aí. Seria ótimo, né, gente? Porque vai ter dúvidas. Principalmente de quem está chegando, né? Opa! Então, o potenciômetro,
componente para o controle de corrente utilizado em projetos variados, com função de regular a tensão, luminosidade ou luminosidade. Sensor ultrassônico. Ele usa um sinal ultrassônico para identificar a distância entre 2 a 4 metros, 2 centímetros a 4 metros, até um objeto. Um exemplo, né, é o estacionamento, um exemplo de aplicação. E os resistores, com valores variados, limita a corrente de um determinado ponto do circuito. Daí aqui, gente, eu acredito que aí vocês vão ver o gerenciamento do tempo de vocês. Eu coloquei nota de rodapé a aula 3, que fala sobre o kit robótica. Então, é uma coisa também para estar falando, principalmente se tiver mais pessoas que estão entrando agora na robótica, né? Então, que eles têm lá os materiais, reforçar com eles que eles têm os materiais lá no site e que eles podem estar olhando, né? Consultando os materiais e vendo os kits, os componentes, então, como material extra para eles. E aqui, né, após o estudante, né, ele ter conhecido os componentes, então é por dentro da aula, né? Então, o grupo de formadores em ação, eles colocaram esse novo tópico para a gente trabalhar, que é para a gente trabalhar um pouquinho sobre a aula. Só que nós já temos o costume de todo o nosso roteiro ser feito por dentro da aula mesmo, né? Mas aí ficou como esse tópico. Após o estudante ter conhecido os componentes, irá conhecer um pouco mais sobre o Arduino Uno, componente-chave para diversos projetos em robótica da rede estadual do Paraná. Então, após, né, os cursistas terem visto os componentes, conhecido mais sobre o componente, mostrar para eles está mostrando um pouco mais para eles sobre esse componente-chave, que é o Arduino. E a estratégia da aula? A estratégia ela consiste em explanar sobre os diversos elementos que fazem parte da placa. Então, em nota de rodapé, a gente vai ter todos esses elementos, os pinos de entrada e de saída, LED de alimentação, LED interno, microcontrolador, placa de alimentação, conectores, botões, LEDs. E a gente deixou para vocês estarem passando para eles esse word wall, que é um word wall que a gente já esse word wall é bem legal, foi o professor Aurélio que fez, vocês já, talvez alguns de vocês já conheçam. Então, deixa eu mostrar para vocês como que é. E eu acho bem interessante, né? Porque para quem está conhecendo agora, né, o Arduino, né, para ir e para o estudante, né? O estudante seria bem interessante também ele ter acesso a esse joguinho. Então, é só de encaixar, né? De encaixar, não, de ligar. Eu estou mostrando? Acho que não. Sim, sim. Tá, sim. Sim. Eu fui para a tela, daí eu não vejo. Então, ele é um joguinho bem interativo. Conector de alimentação.
Então, depois de vocês estarem explicando para eles, aí peçam para eles estarem... Onde que eu aperto? Enviar a resposta. Estarem fazendo esse joguinho. E o em ação? O em ação, vocês vão pedir para eles fazerem grupos. Deixa eu mostrar o... E vocês vão pedir para eles, ou vocês fazem a cópia já para eles do documento. E nós colocamos algumas aulas aqui. Vocês podem, daí aí vai da gestão do tempo também. Se vocês verem que o tempo vai sobrar, vocês podem dar para eles fazerem cada grupo mais do que um desse, tipo protótipo 1. O grupo 1 faz protótipo 1 e protótipo 2. O grupo 2 faz protótipo 3 e protótipo 4. O grupo 4 faz o 1 e o 2 novamente. Ou, se não, um protótipo para cada grupo. Como que eles vão fazer? Qual que é a função do protótipo? Então, daí eles vão abrir a aula, né? No caso aqui, deixa eu ver a aula LED e resistor, essa primeira aula. Então, eles vão estar lendo o material, né? Na introdução, geralmente já tem alguma coisa que fala. Nos objetivos também já tem alguma coisa que fala o que vai ser feito. Programar o acendimento de LEDs em 3 projetos com resistores. Então, aqui no caso tem o projeto um resistor e um LED. E o projeto 3 resistores e 3 LEDs. Então, essa seria a função do projeto. E o outro projeto, 3 LEDs com um resistor. Então, aqui, a resposta seriam 3 respostas, né? Um LED com resistor, 3 resistores e 3 LEDs, e 3 LEDs e um resistor. Então, essa fazer acender, né? Acionar o LED. E os componentes? Componentes são poucos, né? São LED, resistores, o Arduino e a protoboard. Daí eles colocam a função de cada componente. Daí a aula 5, semáforo completo com display. Daí ele vai ter que falar, né, qual que é o objetivo da aula, né? Como que vai funcionar esse protótipo. Ele tem que falar. Então, talvez seja até melhor vocês fazerem um só, né, para cada, né? Porque daí eles conseguem esmiuçar bem. O outro, painel de senhas. E outro, robô ultrassônico. Então, são aulas que a gente vai trabalhar nos encontros. Tudo bem até aqui, gente? Tudo jóia? Tudo ok? A gente deixou um tempo de 35 minutos, mas como eu falei, vai da gestão do tempo de vocês. Depois que eles fizerem que eles preencherem lá, fizerem atividade,
aí vocês deixam o tempo para compartilhamento. Ah, se eles terminaram em 20 minutos, então sobra 15 minutos para compartilhamento. Se eles terminaram em 30 minutos, daí só vai sobrar 5 minutos mesmo. Então, vai do tempo, da gestão do tempo, de como eles conseguirem fazer. A síntese. Conhecemos os componentes do kit robótica e suas aplicações. Qual dos componentes você destaca na aplicação dos projetos de robótica? Então, que componente que ele achou mais interessante, que ele acha que vai ser difícil? Traz um diálogo nesse sentido. E lembrando ele que depois ele fazer... Pode falar, Guido. Eu acho interessante nessa primeira aula para conhecer o Arduino e o kit e tudo mais, seria interessante mostrar para os professores os simuladores. Porque daí lá nos simuladores eles já podem arrastar para a mesa, né, para a bancada ali de trabalho, ele já, entendeu? Eu acho que ficaria bem mais tranquilinho, bem mais sossegado, já começa a conhecer mesmo Podia cada ter, Guido. componente. Mas é que o simulador já vai estar na próxima aula. Tá. Entendi. Daí, eu acho que... Daí vocês podem falar, né? Ó, na próxima aula a gente vai utilizar o simulador e a gente... Vamos ver, né? Quando vocês forem utilizar o simulador, não ficar só ali no que a gente vai falar, mas achei bem interessante isso que você falou, Guido. E mostrando no próprio simulador os componentes, né? Eu nem tinha pensado nisso. Mas eu acho que dá para falar no encontro 3, que vai ser os softwares e portas digitais. Daí no encontro 3 vai ter o Arduino, o Tinkercad, o M-Block a gente só vai falar bem rapidinho, porque como a gente é importante para eles, né? Então a gente vai falar sobre o M-Block, mas a gente não vai usar o M-Block nos encontros, né? Mas então vai ser mais focado no Arduino e no Tinkercad. Daí nesse encontro vocês podem explanar mais, né? Por isso que a gente não fez, Guito. Não, e a gente nem tinha pensado nisso também, né? Foi uma ideia nova, né? Então, e muito interessante, muito boa ideia. Tá, estamos na reunião 2. Para que possamos continuar nossa jornada com o mesmo entusiasmo e aprendizagem desse encontro, use o formulário para registrar suas impressões. Mas aí o Guido pode dar suas ideias, Guido, do formulário. Deixa eu ver como que eu tiro aqui. Copiar link. Então, esse é um momento muito importante que vocês, né, têm que estar deixando o cursista lá, um tempo de 5 minutos para o cursista responder, e vocês também respondem esse formulário né, e dão as sugestões de vocês, né? Deu certo? Acho que deu, né? Eu acho que deu certo. Deu? Parece que esse formulário, acho que eles explicaram para a gente que ele registra automático a reunião. Acho que não é mais preciso pôr, né? Reunião 2.
Eu acho que quem tiver mais cursista avançado, que está no 3, dá para dar uma incrementada nessa aula com as portas especiais do Arduino ali, que raramente a gente fala ou usa, né? A porta VIN, a porta ARF, até dicas como usar, por exemplo, uma porta digital analógica, dá para usar de qualquer maneira. Ou então, uma porta digital analógica dá para usar como se fosse um Terra, né? Um GND. Então, trazer esses extras avançados. Uma boa ideia, João. E vocês que são bem, como que é, aprofundados, né, no tema, acredito que vocês têm esse conhecimento e dá para vocês fazerem isso mesmo. Cada aula que a gente traz sempre o básico, né? E daí vocês podem estar, com a experiência de vocês, o conhecimento de vocês, estar aperfeiçoando. Responderam, gente? Formulário? Tá. As referências. E aqui a gente deixa um momentinho, se vocês quiserem utilizar, vamos supor que sobrou 5 minutos da reunião. Então, daí fala, olha, se você quiser ir preenchendo o portfólio já, essa atividade avaliativa 1 e tal, mas não no meu entendimento, não é obrigatório eles preencherem no encontro, né? Eles têm que preencher todos, mas não necessariamente no encontro. Mas se sobrar um tempo, né? Então, seria interessante eles já preencherem, mas sempre falem desse momento, ele sempre vai ter esse slide aqui, um momento para ele abrir o portfólio e registrar. É bom eles fazer já, porque eles estão com os links todos ali. Quando a gente propor aquela atividade em ação ali, a gente já pede para eles, já pega o link e já cola lá no portfólio e já tira um print da tela para colocar ali. Que daí eles já estão com tudo aberto na mão, já coloca, porque depois eles vão perder, né? Ainda mais que essa aqui é uma atividade que não é uma montagem, né? É verdade. Então, mas eles vão acabar perdendo daí. Aí é bom eles já tirar print na hora e já na hora que a gente vai orientar eles ali, a gente já pede para eles já tirarem o link e postarem já para não se perder. Não, é verdade, eu tinha esquecido que esse não é o projeto, né? Esse já tem o link ali, é só eles postarem o que eles fizeram. Quando eu fazia astronomia, era também portfólio, eu fazia durante o encontro. Não chegava no final. Então, essa até é uma boa orientação para os cursistas. No começo do encontro, já fala assim, preste atenção, veja lá o que é relevante, tira um print da tela, vai anotando, para depois você já preencher ali Eu fazia durante o encontro. Aí, não deixava para depois. Sempre quando você deixa para depois, eu vou fazer depois. Sai um nhaque. Geralmente eles esquecem, né? E depois vão fazer, não lembro nem o que foi feito. Principalmente porque eles têm que registrar, né, o que foi trabalhado, não só o link ou o print, mas eles também têm que falar, hoje foi visto, né, tal coisa no encontro. Tá certo vocês. Então procurem deixar um tempinho para eles preencher. Que o encontro de vocês tem 1h40, né? É mais que o nosso, né? E nosso segundo episódio da nossa maratona de séries chegou ao fim. Deixa eu parar de apresentar. Então, não esqueça de tirarem o print também lá, né? Acho que vocês também tiram, né? Print da turma de vocês. Oi, Marcelo, pode falar? Só reforçando, Michele, para o pessoal, assim que terminar aqui, entrar lá no Class, que é como se fosse o nosso alinhamento. O pessoal gravou um vídeo, está lá para vocês, tá?
Aí só assistir e não esquecer de fazer a presença. E a gente se encontra lá nessa semana ainda, né? Bom encontro para nós. Tá. Mas vamos tirar o print, gente. Não, não saiam. Deixa eu ver como que faço o print aqui. Olá, vai lá. Calma aí. Eu acho que deu certo. Deixa eu postar lá no grupo. Isso. Então é isso, Parabéns, obrigada. O Lucas vai ser papai, né? Oi? O Lucas vai ser papai daqui a pouco, acho. Papai? É. Sério, Lucas? Parabéns, Deus abençoe. Que Parabéns. tal? Obrigado, pessoal. Nossa, Só alegria. que legal. Muita emoção. Ele deve estar aflito ali, participando. Ai, que dó. Agora ou você vai para o supermercado comprar cerveja ou vai para a farmácia comprar fralda. Agora mais para a farmácia. Eu tô brincando. Parabéns, Lucas. Valeu, parabéns. Nossa, tadinho. Ai, que dó. Deve estar meio ansioso. Ai, ai. Tá, gente, obrigada. Nos vemos no encontro de formadores, quarta-feira, né? O Marcelo a gente já vê amanhã. Quando cair a bolsa, me avisa. Não caiu? Me avisem também. Tchau, gente.